Oi, gente, tudo bem? Queria agradecer mais uma vez o número de mensagens que eu tenho recebido por causa dos vídeos que eu tenho feito, tá? Eu que agradeço a confiança e isso me encoraja também a continuar, viu? Muito obrigada. Hoje eu queria falar com vocês sobre epidemiologia. Eu pensei em falar sobre alguns conceitos, explicar o conceito de algumas palavras que a gente tem ouvido bastante ultimamente e que são muito importantes para o entendimento do que está acontecendo no momento. Acontece que o vídeo ia ficar muito longo, então eu vou deixar na descrição, vou fazer uma legenda com os conceitos de algumas palavras que eu considero importante, certo? Eu vou falar então com vocês, ainda relacionada à epidemiologia, sobre algumas estatísticas. A gente já sabe, né, já ouviu falar bastante aí que os jovens eles são menos afetados e que 80% não complica, 80% das pessoas que se infectam não complicam. E, porém, 20% desses pacientes eles complicam e precisam de tratamento, inclusive de tratamento de terapia intensiva, né, unidades de terapia intensiva. E apenas 2% desses pacientes vêm a óbito. Acontece que a gente tem uma ideia equivocada de que apenas idosos e pacientes doentes complicam e necessitam de tratamento intensivo. Nos Estados Unidos, os dados mostram que lá 40% dos internamentos em enfermarias correspondem a pacientes com idade entre 20 e 54 anos, portanto, são pacientes jovens. E desses, 12% necessitam de tratamento em unidades de terapia intensiva, pacientes entre 20 e 44 anos. Então, você que acha que por ser jovem não vai complicar, vai passar tranquilo se contrair a doença, não vai, certo? Pode acontecer de você precisar ser internado, precisar de um tratamento intensivo. E se isso acontecer em um período de colapso, como a gente está ouvindo falar agora, pode ser que não tenha espaço para você. Então imagine, agora em abril nós estamos entrando no colapso do sistema de saúde. Isso significa que não vai haver espaço para tratar todo mundo, nem no setor público, nem no setor privado. E aí você fica doente e contamina sua mãe. E nesse caso, isso é um exemplo, vocês dois precisam de internamento. Aí vai chegar um momento que o médico ele vai ter que escolher quem ele vai internar e tratar. Provavelmente, por você ser um paciente jovem e ter maior chance de recuperação e cura, ele interne e trate você. Você vai querer assumir a responsabilidade de carregar a culpa de ter feito mal a alguém que você ama? Então, esse é o questionamento, tá certo? Eu vejo que uma dúvida também muito constante, e isso eu acredito que seja a dúvida de todos, é em que fontes confiar. Já que as fontes oficiais não são 100% confiáveis, e isso é verdade. Uma vez que, primeiro, os números aqui no Brasil são subestimados, portanto, a verdade é que nós temos muito mais casos infectados do que estamos dando conta de diagnosticar e confirmar. Então, gera essa dúvida, né, em quem confiar. O meu conselho é: não procure pelo em ovo. A gente não tem muito o que fazer agora, então busque as fontes oficiais com relação ao Covid-19 e saúde. É o Ministério da Saúde que você tem que procurar. A nível mundial, OMS. A nível estadual e municipal, as secretarias de saúde. Então, não fica criando ou procurando, assim, catando alguma coisinha que seja diferente. É aqui que eu vou ter a resposta. Não é, tá? Nesse momento, realmente, são eles que nós temos. Com relação ao Covid-19 e infraestrutura, se você, por exemplo, é um caminhoneiro e não sabe quais são seus direitos no momento, ou a sua carteira de habilitação está vencendo, enfim, algumas medidas estão sendo tomadas também. Então, procure as informações do Ministério de Infraestrutura com relação à economia, se você é um micro e pequeno empresário, se você é um trabalhador autônomo. Então, como conduzir, medidas também estão sendo tomadas para poder ajudar essas pessoas. Com relação a desemprego, inclusive até Bolsa Família, enfim. Então, procura o órgão oficial
A gente não tem outras fontes que tragam mais credibilidade nesse momento, independente se você concorda ou não com o governo que está aí. É o que nós temos, tá certo? Nesse momento, eu acredito que o ideal é a gente não dar espaço para o oportunismo, porque nós vamos ver políticos tirando proveito da situação, empresários tirando proveito da situação, a imprensa tira sim proveito da situação porque ela quer audiência, então ela nem sempre informa exatamente o que é necessário para a população, ela não informa, ela informa o que vai dar audiência para ela. Então evitem também a imprensa oportunista, certo? Juliana, então, se eu quero ver a fonte dos órgãos oficiais, onde eu encontro? Eles têm dado coletivas de imprensa constantemente e essas coletivas passam no YouTube, tanto ao vivo quanto ficam gravadas lá, né? Para depois, a posteriori, você procurar e você encontra, certo? Também os sites oficiais são as melhores fontes, são as mais seguras. Eu, particularmente, gosto de acompanhar, e isso já há alguns anos, 2, 3 anos, eu acompanho o jornalismo da Jovem Pan, que eu acredito ser mais diversificado e tem credibilidade. E eu gosto muito também de um jornalista chamado Cláudio Dantas, que é do Antagonista. Ele também é muito sério, faz um trabalho muito legal e eu já acompanho há bastante tempo. Com relação a youtuber, Juliana, eu gosto do Daniel Lopes. Então eu vou deixar eles como sugestões aí para vocês, como fontes alternativas, mas eu reitero que minha orientação aqui é que você siga as fontes oficiais, certo? Eu quero ouvir também de vocês quais são as fontes que vocês acompanham, em quem vocês acreditam. Então aqui é uma troca, deixa aí para mim no comentário, tá bom? E dizer para vocês que eu acredito de verdade, gente, muito que nós vamos sair dessa fortalecidos como nação, unidos. Então, esse momento realmente é de reflexão e de reavaliar nossos valores e sermos fortes, tá bom? É isso. Tchau!